Oi pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. A aula de hoje é um desafio, falar de um tema que é complexo, porque ele não faz parte das atividades cotidianas, seja do poder público, seja também dos cidadãos, mas eu espero mostrar hoje para vocês a importância temática dele, né? As consequências que estão vindo em razão do não tratamento adequado desse tema. E no final, quer dizer, então primeiro vai ser a questão da sensibilização e do entendimento da problemática, e depois, na sequência, entender um pouco do que traz essas duas leis, tanto a federal como a estadual, em pontos que me parecem um tanto mais estratégicos para vocês acompanharem o marco normativo a respeito do assunto. Bom, a primeira questão a trabalharmos é realmente entender o que é esse efeito estufa. Então, a mudança climática ela está ligada a um conceito que se chama efeito estufa, tá certo? E o que é, de maneira bem tranquila, o efeito estufa? Sempre existiu no planeta o efeito estufa, sempre. Então essa é a forma de nos mantermos aquecidos na Terra e de ter vida na Terra. Então há uma retenção mínima de calor aqui. Então toda a insolação que vem até a Terra, né, todo o calor produzido pelo Sol, ele vem, uma parte dispersa e outra parte é retida. Como é que isso é retido? Porque sim, tem gases na nossa estratosfera que fazem uma parcela dessa retenção. E é assim que houve até hoje equilíbrio térmico na Terra. Então é fundamental. É fundamental que exista a ideia de efeito estufa. Isso não é um problema. O que é um problema, na verdade, é o excesso da produção dos gases de efeito estufa. Então o que acaba acontecendo? Há uma produção acentuada de elementos que produzem os gases de efeito estufa. Então não é só pelo Sol, o Sol vem, produz o calor, esses gases que já estão naturalmente na atmosfera continuam, mas aí o que acontece? Há uma produção que nós falamos antrópica, produzida pelo ser humano, artificialmente. Então a produção excessiva de gases que provocam essa retenção, essa camada de gases no entorno do planeta, está fazendo com que essa camada vá aumentando, ela está ficando mais espessa pela produção, mais espessa, mais espessa, mais espessa, e portanto, então, está havendo uma retenção maior desse calor. Então, aquilo que era liberado de maneira tranquila antes, pela produção excessiva dos gases de efeito estufa pelo ser humano, é muito rápida essa produção, a natureza não consegue absorver o que está sendo produzido na velocidade com que é produzido, então vai aumentando isso junto com aqueles gases que já existiam, porque vai para a estratosfera, não consegue dispersar, retém. Então o Sol também não consegue liberar todo o seu calor. Aí o que acontece com essa situação? Essa retenção um pouco a mais deste calor provoca mudanças no clima, por isso a mudança climática. Então há mudanças no clima. E que mudança no clima é esse? Vai depender de cada região. Então fala aquecimento global em razão deste aquecimento do efeito estufa. Mas na verdade a gente acaba falando muito mais de mudanças do clima, porque pode ser que em um lugar esteja chovendo mais, outro está chovendo menos, um está tendo mais frio, outro está tendo mais calor. Vai depender justamente de como todo o planeta reage em função dessa retenção de calor, tá certo? Então está havendo já, e já está sendo detectado, né, um volume significativo de alterações, e nós vamos mostrar para vocês em relação ao clima, e isso é motivo de problemas muito graves. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se essa gravação ela é durinha, eu posso ir e voltar? Tá. Então aqui a concentração de gases de efeito estufa do ano 0, não é, ao ano de 2005, para vocês verem. Então sempre houve, como aqui está falando, né, dióxido de carbono, metano e óxido nítrico, que são os dióxido nítrico. São os três gases que mais impactam. Não são os únicos, não é? Mas é o que mais acentua.
a natureza, como eu falei, produz. Então eles produziram a vida inteira, tá vendo? Aqui, ó, vai. Aí se vocês forem ver, então 1500, 1600, 1700, 1800, no 1900 isso sobe e no ano aqui, no século 20 para 21, isso estoura em produção. Isso estoura em produção. Então, não tem nem como não interpretar que efetivamente a produção de gás de efeito estufa, né, do século XIX para o século XXI, fez um boom absolutamente fora daquilo que a própria natureza e as atividades humanas até então considerariam, né? Então, isso é uma tabela oficial aí dos órgãos, então dá para verificar de maneira muito tranquila. Quais são as causas disso? Então, por que nessa fase isso alavancou? Isso acontece a partir do episódio, né, que tem todo um contexto político da Revolução Industrial. Então, século XVIII é um século paradigmático, é o século que vem o Estado de Direito, né, a Revolução Francesa, a Independência Americana, e que cria um espaço político para realmente desenvolver a Revolução Industrial, ou seja, fazer a propagação até pelo modo de alteração política que aconteceu. Então, sabemos que lá na Revolução Francesa sai o ideal liberal, não é? E com isso um espaço econômico para propagar a questão da alteração dos mecanismos de produção. Sai da manufatura, vai para o industrial, e isso acaba trazendo, se alastrando rapidamente pela Europa, não é? Pela América do Norte, depois para os outros países. Então, do manufaturado para a forma industrial, então numa velocidade muito acentuada, né, para que pudesse fazer essa relação de compensação pela aceleração da produção, né, aos poucos de certa forma, né, ao longo do século XX, vai sendo desenvolvido 1000 teorias a respeito do estímulo do consumo. Então, aí, não só com teorias, como profissões, né? O que não é o marketing, né? Que vai sendo desenvolvido com relação ao estímulo, ao consumo, as pessoas, então consuma, você vai ser feliz, consuma. Então, é uma sociedade de consumo que se desenvolve no século XX para poder dar conta da velocidade da produção, para dar conta também do volume de capital, da revolução industrial e das revoluções que se sucederam. Então, veja que uma coisa vai sendo ligada à outra, e quanto mais se faz, mais se quer fazer, e isso, na verdade, tudo estruturado em cima de combustíveis fósseis, que é o móvel de alimentação das indústrias, né? Tudo derivado a partir do óleo extraído, que depois também tem diesel, que também tem gasolina, que depois todos os derivados dos combustíveis fósseis, que é a forma de alimentação desses motores, né? E isso é que faz também a produção de emissão de gás de efeito estufa tremendamente. E a outra questão paralela que acontece com isso é o fenômeno da urbanização. A Revolução Industrial, ela deflagra o fenômeno da urbanização. Por que é um fenômeno? Porque ninguém se deu conta, lá no século XVIII, que todo esse processo de liberação de economia e Revolução Industrial iria deflagrar uma relação migratória, um efeito migratório campo-cidade, né, na velocidade que aconteceu. Então, houve a migração campo-cidade. Lá nas capitais europeias do século XVIII, houve toda a situação de periferização nessa migração, os camponeses em volta das indústrias procurando trabalhos e empregos. Essa situação também aí trazendo os problemas sanitários, os problemas de ocupação desordenada, todos os desajustes que a desordenação urbana traz. Só que lá no caso da Europa, no século XIX, eles começam com planejamento urbano já de maneira bastante incidente para organizar o fenômeno de urbanização. Mas a urbanização ela acontece toda vez que se abre o capital pela forma liberal e que acessa a Revolução Industrial. Então, isso aconteceu na América Latina e agora recentemente acontece na China. Assim que eles abriram o capital, não é o político, é o econômico, não é isso que aconteceu há poucos anos atrás na China? Então, abre a relação de mercado, houve a Revolução Industrial nesse perfil liberal, né? E o que houve? Houve o processo de urbanização, migração campo-cidade, periferização, agigantamento das
cidades, e as cidades então fazendo uma produção na desordenação, uma produção de uma parte de cidadãos que ficam com extrema vulnerabilidade de estar no ambiente urbano. Né? Então veja que esses assuntos eles estão profundamente interligados, e aí cada Estado soberano ao longo dos últimos 2 séculos foi lidando da sua forma, né, com todos esses efeitos e essas consequências que esse processo trouxe. Né? Então aí você tem o histórico de cada país, você tem a maturidade cívica e política e os recursos de cada país para irem lidando com isso. No caso do Brasil é um verdadeiro desastre, porque nós não temos uma mentalidade planificadora, então não há, na verdade, uma ideia de planejamento territorial no país, até hoje. É uma coisa muito difícil de trazer à consciência do gestor público, né? Então, portanto, na nossa questão da urbanização, que ainda persiste como um elemento acelerado, nós temos ainda todos os efeitos adversos e perversos que são causados por esse processo, né, de ocupação desordenada, por uma política liberal, pela Revolução Industrial e pela periferização nas cidades. Então veja que o que a gente vive hoje é a consequência de um processo e de um Estado omisso, cronicamente, que nunca atuou para fazer o planejamento do seu território. Mas esse modelo todo também é o modelo que causou, né, o aquecimento global e está causando as mudanças climáticas. Então, é a mesma coisa, é a mesmíssima raiz, né, que acaba existindo. Então, isso é bastante curioso. E aí vamos dar um salto nas coisas um pouco, né, para dizer que lá pela década de 60 do século passado, os grandes líderes mundiais começaram a se reunir, vamos falar dessa forma mais resumida, né? Então já havia a criação da ONU, começaram a se reunir e discutir justamente sobre os modos de produção acelerado, não é? O exaurimento dos recursos naturais, não é? A crescente pobreza mundial, né? Então isso tudo foram sinais que foram visualizados já na década de 60, ou seja, há 60 anos atrás, e com isso, né, começaram a tentar debater alinhamentos a respeito do que fazer, ou seja, na década de 60 já começou a ter consciência mundial de que a forma como nós estávamos lidando no planeta com o processo de produção, com a urbanização, com a crescente pobreza, com a relação do tipo de política econômica, estava levando o planeta a uma relação de exaurimento dos recursos naturais, ou seja, uma situação de colapso planetário que iria acontecer, né? Com todas as consequências. Então a questão ou de não ter acesso à água potável, ou pela escassez ou pela qualidade, insegurança alimentar, aumento de doenças, não é? O aumento também do número de pessoas que precisam da tutela do Estado para poder ter um mínimo de vida, e com isso estados que ficam muito mais onerados e portanto vão custar muito mais, e vai virando uma bola de neve. Então, lá eles começaram a desenvolver o quê? A ideia de sustentabilidade. Foi a primeira ideia que se desenvolveu, né? Foi lá que apareceu a concepção de aldeia global, né? E daí a ideia de sustentabilidade. Essas conversas começaram a acontecer. Na década de 70 começou a haver legislação nacional e internacional a respeito dessas concepções de sustentabilidade. Por isso que a sustentabilidade ela tem um tripé, né, que vocês devem saber, né, que é o econômico, né, é o social e o ambiental. Então a sustentabilidade ela está nesse tripé. Esse é o grande desafio. Você fala que uma política tem sustentabilidade quando na verdade ela consegue fazer uma equação de equilíbrio e olhar para esses 3 pontos: que seja viável economicamente, não é? Que ela seja equilibrada ambientalmente, que não seja para exaurimento, que não seja para degradação, e que ela também não acentue as questões sociais, e que ela possa, ao contrário, que ela possa servir como um móvel
de inserção e de inclusão. Então, a relação de sustentabilidade, ela tem esse tripé e foi desenvolvido já na década de 60, 70. O Brasil vem no começo da década de 80 com a Política Nacional de Meio Ambiente, com essa leitura toda. O professor Paulo Afonso Leme Machado, que é o nosso grande teórico de direito ambiental brasileiro, estava nesses debates e ele é um dos subscritores dessa lei que está em vigor até hoje, foi recepcionada pela Constituição, Política Nacional de Meio Ambiente, e que já traz esses conceitos lá dentro, uma lei avançadíssima, né? Então, só para dizer que esses debates foram realmente acontecendo. Mas o que acontece, né? Não foram suficientes, porque por mais que começou a haver esse debate sobre sustentabilidade, vamos equacionar melhor, porque o que estava nessa ideia? Olha, vamos não exaurir os nossos recursos naturais, vamos olhar para as questões sociais, a gente consegue trazer viabilidade econômica para um outro modelo, esse não é o único modelo. Né? Começou a pensar a não ter modelos econômicos que nós chamamos lineares. O que é linear? É aquela produção econômica que você faz a extração do recurso natural, quem está nessa ponta, na verdade, fica ali condenado à pobreza absoluta, porque ele é o extrator dos recursos naturais, então ele está lá, né, na Ásia, na América Latina, na África, então ele tira, aí ele entrega para alguém que vai fazer o beneficiamento, né? Depois do beneficiamento, da transformação em produto, é que vai ser agregado a mais-valia, que é a marca, né, que está em algum lugar, que não é de onde extraiu e nem de onde fabricou. E a partir dessa relação aqui com a marca que vende no mercado, e esse que consome, ele é estimulado a jogar fora para que ele possa comprar mais, né? Então, essa relação que é linear, então vira lixo, vira lixo, vira lixo, vira lixo. Então, a questão é substituir por um processo de produção econômica que nós falamos circular. Então, ao invés de vir para a extração de recursos naturais, então aquilo que foi usado é reciclado, é reusado, é reduzido para justamente aquele que consome pode ser o produtor da própria matéria-prima e entra num outro ciclo, e aí também as relações socioeconômicas ficam diferentes. Não preciso dizer que esse sistema, né, tem muita dificuldade de ser implementado, que é da reciclagem, não só aqui em larga escala, justamente porque você quebra a estrutura daqueles que já estão convenientemente nos seus lugares e conseguindo os seus lucros, as suas estruturas. Então, isto faz parte daquele estímulo anterior de produção excessiva, de consumo excessivo, não é? De combustível fóssil, que é o motor, que é essa coisa, ou seja, fica ali enraizado uma maneira. Né? Então, o que acontece? Na medida em que isso não conseguiu avançar muito ali na década de 80, eles pararam para conversar de novo. Nós temos que avançar o nosso debate sobre isso, porque sim, o planeta está acabando, sim, as consequências já estão aparecendo, começam a ser feitos vários estudos que são corroborados mundialmente. Muitas universidades sérias começam a fazer estudos das consequências do que estava acontecendo, começando a fazer projeções, né, com relação à questão de água, à questão de clima, à questão de alteração, à questão da segurança alimentar, da desertificação e, como eu falei, do aumento da pobreza. Também nós vamos fazer mais um pouco da adequação desse tema. E aí até que aparece aí no fim da década de 80, pela ONU, né, esse painel, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, Climate Change, né, em 1988, que existe até hoje. Então, primeiro começa, ele existe até hoje. Então, ele foi criado lá, né, como ali um órgão, uma estrutura da ONU. A ONU começou a criar, e ela não cria sozinha, ela cria porque os países parte assim corroboram, para ficar focado e ter uma base específica dentro da ONU para estudar os efeitos das mudanças climáticas e não só estudar, não ser só científico, e sim também desdobrar em outros tipos de situação. Então foram sendo criados também outras estruturas todas ali dentro, né? Essa aqui é a Convenção Quadro das Nações Unidas. Então, aí quem são esses estados parte que fazem parte desse pacto? Então eu tenho
uma questão técnica. Isso aqui, o painel, ele é técnico, ele é de relatórios, ele é de levantamentos, ele é de metodologias, ele tem um perfil extremamente técnico, então são de cientistas e pessoas expertas em vários temas, em vários segmentos. Esse daqui não, isso aqui são, na verdade, é um ambiente mais político e absolutamente necessário, né, que fica tendo subsídios aqui do IPCC para poder fazer essas discussões. E aí o que são essas COPs, que já começou a lá atrás e nós já estamos na 23, esse ano será a 24ª, né? Que mais ou menos é a cada ano, cada fim de ano. Então veja, em 24 anos nós estamos chegando em debate, que é a Conference of the Parties, né? Que são os encontros. São os encontros praticamente anuais que essas partes fazem para tentar estabelecer mini ambientes de consenso no combate à emissão dos gases de efeito estufa. Porque ninguém que está aqui, né, nega as consequências dos gases de efeito estufa. Todos eles que estão aqui, eles sabem dos efeitos. Às vezes, pode ser que um ache que não é bem assim, não é tanto dali, mas que as consequências são as piores possíveis são, né? As consequências, elas são bastante graves. E elas também não estão muito longe do dia de hoje. Então não estou falando que só aqueles filmes catastróficos da sessão da tarde, né, que sempre é Nova York que afoga, né, e a Estátua da Liberdade cai, ou porque ela vai ficar congelada, ou porque vem o tsunami ou vem o Godzilla, não, né, não é isso, mas que está havendo um agravamento. Nós vamos ver aqui algumas estatísticas, um agravamento dos desastres ambientais no mundo. Alguns lugares que não tinham desastres ambientais agora tem, onde tem está se agravando, e uma série de situações, né? E aí eu vou também comentar alguns deles. O fato é que um deles que foi muito importante foi em 97, que vocês provavelmente podem ouvir falar aqui ou lá, que é o Protocolo de Kyoto, está aqui nessa história. Né? Foi em 1997, chama Kyoto porque foi no Japão, cada vez é num país. Né? Esse de 97, que é o Protocolo de Kyoto, que saiu aqui de uma COP, né, que foi essa carta final assinada. Por que foi importante? Porque estabeleceu metas de redução, né, da emissão dos países, sempre pensando pelos países, né? E também, a partir dessa meta de redução, o prazo para isso, e também foram descritos instrumentos bastante complexos, mas muito possíveis, de financiamento dessa redução, porque dentro de uma estrutura de geração de capital, né, e de produção, vocês conseguem conversar sério se você disser quem paga a conta e quem ganha o quê. Então você tem que colocar o dinheiro na mesa, senão a conversa não acontece, senão nós estamos no reino da Poliana. Então se você não falar quanto custa, quem paga, quem me paga, quem te paga, como é que eu faço com isso, né? Como é que é a financiarização desse sistema, a conversa não vai para frente. Então, a importância estratégica foi que alguns instrumentos foram inventados, literalmente, a partir dessa concepção, e muito, muito interessantes. E, basicamente, né, acho que para vocês entenderem como é essa ideia, é uma relação que até aquele momento estava, agora ficou um pouco diferente, por isso que eu falei, na vigência do Protocolo de Kyoto, dividiu o mundo em hemisférios, o norte e o sul. E sabemos, o norte é o desenvolvido e o sul é o em desenvolvimento, porque a gente não pode falar subdesenvolvido. A gente fala que é em desenvolvimento, é gerúndio eterno, né? Em desenvolvimento profundo. Mas enfim. E aí os instrumentos de financiarização também foram colocados assim. Então, aquele que é da relação do norte para o sul, ou seja, instrumentos em que o norte pode bancar instrumentos e financiamentos para projetos no sul, e instrumentos do norte com o norte. O sul e o sul não se subsidiam porque não tem dinheiro, né? Então não faz sentido. Então era do norte com o norte e do norte com o sul. Do norte com o sul é um instrumento chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, né? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte:
Cada país faz o inventário das suas emissões. Então a gente emite quanto de gás efeito estufa, né? Então tem um volumão e aí tem por segmento. Então eu tenho dos meus 100%, porque a gente produz não sei quanto de gás efeito estufa, nos nossos segmentos nós temos na agropecuária, principalmente na pecuária, nós temos a queima de florestas, nós temos a queima de combustível fóssil, no caso nosso de lixão também, né? Então tem uma série de possibilidades de levantamento da emissão dos gases e daquele volumão. Então o que acontece com isso e com estes segmentos? É feito um projeto. Dentro, então, por exemplo, no caso do Brasil, ele faz um projeto. Quem faz o projeto? Empresa pública ou privada, tanto faz. Para qualquer um. Faz um projeto e nesse projeto a metodologia de produção usada, ela vai emitir menos gás efeito estufa por causa daquela metodologia. É esse o impulso. Então, emitia 100, vai começar a emitir 80. Tá certo? Então, ele vai ser remunerado por deixar de emitir 20. Então, quanto menos ele emite, maior vai ficando essa conta. Tá certo? E aí, por que o Norte vai pagar para o Sul fazer isso? Porque ele vai comprar essa compensação, porque ele vai continuar emitindo aquilo. Mas ele vai ter que continuar emitindo só aquilo que ele comprou. Então, eu comprei 20, então, tudo bem, eu tinha que abaixar 100, agora eu posso abaixar só 80 porque eu comprei 20. Porque eles são obrigados a diminuir. Os estados em desenvolvimento não são obrigados a diminuir porque ainda estão num ritmo de industrialização. Complexo, né? Vocês. Então, os estados desenvolvidos, que é o hemisfério norte, há uma concepção que eles já se desenvolveram, que o parque industrial deles já está pleno, que eles também já degradaram tudo que precisava e eles já estão numa forma econômica de sustentação. Então, eles não teriam margem para fazer negociação. Eles precisam, é obrigatório diminuir. E quanto eles precisam diminuir? A concepção foi 5% daquilo que era emitido em 1990, quando foi feito o primeiro relatório. Porque não dá para ficar inventando, né? Nós estamos falando de economia. Então, desse relatório, eles teriam que diminuir 5%, tá certo? E que em alguns segmentos dá bastante coisa. Muito bem. É obrigatório. Mas desses 5%, uma parte, em vez de eu diminuir 5%, talvez eu possa diminuir só 4,5%, só 4,5%. Porque esse meio, na verdade, eu comprei em título daquele projeto, porque ele está baixando, no caso dele é facultativo, o hemisfério sul é facultativo de diminuir a emissão, porque é em desenvolvimento, e aí, portanto, eu posso fazer essa conta de chegar. Então, eu vou emitir 4,5% e meio eu comprei do Brasil em projetos. E aí eu tenho uma financiarização disso. Os que são obrigatórios e aqueles que são voluntários. Então, o Brasil e o Hemisfério Sul são voluntários na redução das emissões. Voluntários. O Hemisfério Norte, eles se obrigaram a diminuir. Por isso que os Estados Unidos acabou caindo fora. Como sempre. Na fase Bush. O George Bush, ele caiu fora porque ele teria que obrigar, então, dentro da sua estrutura, que houvesse essa redução, e ele falou não, e não, e não. Como é que se compra isso? Não vai dar para explicar muito detalhadamente, mas só para vocês terem uma ideia, isso é negociado em bolsas de valor, né? Tem toda uma forma de credenciamento, de autoridade, de chancela, 1000 observadores internacionais, é um processo complexo e bastante rigoroso para dar credibilidade, e isso é negociado como um título imobiliário em bolsa de valores. Então, vamos pensar que a tonelada do carbono brasileiro, na época do protocolo, valia em torno de $5, e a tonelada do carbono no Japão valia $50. Por que essa diferença? Pelo risco país. Por que o risco país? Porque a pessoa está comprando um risco. Se o projeto vai ser executado, se vai dar tudo certo, se vai chegar aquele final e vai estar tudo bem. Né? E no caso do Japão, quando eles se comprometem a fazer um projeto, eles fazem o projeto. Aqui, quando a gente se compromete a fazer um projeto, a gente só fez o projeto. O resto é o resto. Não precisa ficar ansioso. Uma coisa de cada vez.
né? Então esse risco também vinha nessa questão da financiarização. O fato é que o protocolo de Kyoto ele tinha vigência até 2012, né? E a partir de 2010 eles já começaram a conversar do que seria substituído, né? E para tentar de novo essa situação. Se chegou depois ali, foi muito difícil e etc, para novos instrumentos, mantiveram aqueles instrumentos. Agora o hemisfério sul, ele está mais ou menos obrigado, ele sai daquela zona de conforto, eu só faço se eu quiser, ele está se comprometendo, mas ele diz quanto. Então então não pode mais dizer que você não vai reduzir nada, não é assim tão voluntário, mas você diz quanto você pode. Então é um estímulo a dizer para os países em desenvolvimento também assumirem um mínimo de responsabilidade, mas eles é que vão dar a sua própria cota, enquanto no hemisfério norte fica ali um percentual maior. Essa implementação ainda está sendo discutida, que é a história que agora vocês vão ouvir dizer do Acordo de Paris. Então não é mais protocolo de Kyoto que se conversa, ele já está superado, agora o que aparece é Acordo de Paris. E esse ano é o que vai estar sendo trabalhado, é a efetividade desse Acordo de Paris, ou seja, mais uma vez a financiarização da redução da emissão dos gases, né? E aí, mais uma vez, Estados Unidos caiu fora, o Trump fez lá uma epopeia e os Estados Unidos não está. Entendeu? Então, mais uma vez, indo na contramão das coisas, justo na fase dos acordos de implementação. O Brasil segue junto, já teve bastante protagonismo com essas questões, às vezes se retraiu um pouco, e agora essa conversa, acho que no mundo inteiro, volta a pegar um vigor, porque está todo mundo percebendo que as coisas estão ficando muito, muito graves. O Brasil, nessa verdade, que ele, antes de ser, no caso, entrar nessa financiarização, se ele der um percentual para um país do hemisfério norte, ele vai ficar limitado, suponhamos, a 80% de emissão de gases. Daí é onde ele vai atuar com políticas públicas internas, é isso? Para reduzir e emitir, fazer essa emissão de gases nesse percentual máximo? É assim, no caso brasileiro, qual é a lógica quando o Estado é voluntário na redução de emissão? O Estado, então, brasileiro não pode criar normas jurídicas para impor redução, porque senão não é mais voluntário e esse instrumento não pode aparecer. Então, o que o Estado brasileiro ele tem que fazer, que teve que fazer, né? Ele criou infraestrutura institucional para monitorar, cadastrar, registrar e certificar os projetos de maneira que desse visibilidade internacional e esses projetos pudessem ser alavancados com esse dinheiro internacional. Então, foi um fomento de produção nacional com tecnologias mais modernas, com redução de emissão, né, em vários segmentos. Então isso é um fomento a uma forma de produção, sem dúvida alguma, para novas metodologias. Pronto. Exatamente. Na verdade, foca-se muito na matriz energética, substituição de matriz energética, que pode ser de uma indústria, que pode ser uma forma de reuso, até se nós fôssemos falar que o município tinha lixão e agora tem aterro sanitário, ele emitia metano, agora ele não emite mais porque ele está fazendo a contenção. Ele poderia fazer um projeto, né, de MDL sobre isso, porque ele emitia, porque ele não fazia esse controle, e agora com o aterro sanitário ele deixa de emitir. Ele pode fazer o projeto disso, certifica e vende essa tonelagem e o metano é 24 vezes mais poderoso que o carbono, né? Então ele também é contabilizado dessa forma, e aí ganhar, na verdade, títulos na Bolsa de Valores e financiarização até de uma prefeitura, se fosse o caso do município, só pelo fato de ter feito um aterro sanitário e tirado um lixão. Tá certo? Então, era um fomento para caminhar para uma energia limpa, né? Para uma produção e, na verdade, com essa estrutura de dinheiro internacional que viria para aquele que está fazendo a oferta dos seus títulos na Bolsa.
Então é o projeto que fica associado, né, a isso. Então quando vem e compra, vai comprar daquele que está ofertando, né? E aí a estrutura do Estado brasileiro, isso era no Ministério do Meio Ambiente, tinha toda uma estrutura lá dentro para fazer o registro, certificação, dava para a gente fazer o acompanhamento, né, dos projetos que estavam cadastrados, era mandado auditores, tinha também avaliador internacional para ver se aquele projeto existia, se não era um engodo, se não era uma fraude. Porque a Bolsa de Chicago, apesar dos Estados Unidos ter caído fora, a Bolsa de Chicago ela foi muito atuante com isso. A Bolsa de Valores de São Paulo, do Rio de Janeiro, várias bolsas no mundo se cadastraram para fazer a negociação desses títulos. Então teve uma época que realmente isso alavancou, ou seja, é um instrumento possível, né? E nos pareceu muito interessante, né? Porque é aquilo que a gente fala, é win-win, todo mundo ganha, né? Aquele que está querendo avançar numa nova metodologia. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, vocês devem ter ouvido falar, desde essa época ela tem linhas permanentes de fomento às tecnologias com relação a mudanças climáticas, a aquecimento global, a novas metodologias e etc. Entendeu? Várias universidades criaram esses segmentos e fazem esse enfrentamento. O que acontece é que o governo federal tirou o pé do acelerador, né, meio que deixou de lado essa história e aí as coisas ficaram difíceis. Mas, de qualquer forma, nesses 2, 3 anos, tem havido uma retomada dessa conversa mundial. Ela foi ficando complicada com a saída dos Estados Unidos no fim do protocolo de Kyoto, deu uma baixa estima do grupo que trabalhava com isso. Mesmo assim, daí a Rússia entrou, então deu uma equilibrada, né, no contexto. Aí terminou a vigência, tentaram verificar se era possível fazer a prorrogação da vigência do protocolo de Kyoto nas COPs. Aí não foi um pacto na COP conseguir a prorrogação do protocolo de Kyoto e acharam melhor criar um novo pacto que se derivou nesse Acordo de Paris, que agora é recentíssimo. Então essa história toda existe, esses órgãos estão implementados, eles não vão arredar pé daí, essa história ela está crescendo e é absolutamente fundamental, né, que os países enfrentem essa história, tá certo? Então é a estrutura internacional significativa. Isso aqui foi só uma evolução aqui desse... Bom, então aqui nesse quadro o que eu quero mostrar para vocês, que é todo o desenvolvimento da agenda que tem esse ano, né, a respeito das negociações, é aqui em outubro, onde o IPCC vai soltar um relatório já afirmando que o planeta aumentou 1,5 grau. E esse 1,5 grau é uma constatação de aumento de temperatura em todo o planeta, o que é bastante significativo se nós formos pensar na relação climática, né, geral. Isso não é 1,5 grau em cada lugar, como eu falo, né, numa praia, numa montanha, mas é no todo o equilíbrio planetário. E isso vai fazendo com que haja profundos desequilíbrios. Então, por exemplo, né, como eu já estava assinalando para vocês, nós temos a situação desde do degelo que tem acontecido já nos Andes, e esse degelo está sendo cada vez menor, porque não faz tanta neve, e a alimentação da bacia amazônica está diminuta em relação ao volume total de água. E esse volume, então, numa perspectiva, não agora nossa, de vida, da nossa própria vida, mas um tanto mais à frente, é uma perspectiva de exaurimento da bacia amazônica. Então, se não se faz tanta neve nos Andes, e é essa água de degelo que faz a alimentação da bacia amazônica, e não está sendo feito tanto, então há uma diminuição. Inclusive, a própria população dos Andes tem sentido muito isso, né? Então, por exemplo, 1,5 grau, trazer um relatório oficial mundial desse aumento de temperatura é algo absolutamente alarmante, né? Tem estudos que apontam que pode haver um aumento de nível do mar bastante significativo e na costa brasileira chegando aí a 0,5 metro.
né? Isso seria a aniquilação da vida costeira no Brasil, e bem sabemos, porque ela também são praias muito planas. Em raros lugares ela, na verdade, ela tem uma costa, uma montanha maior, ela é ocupada até a sua própria beira. Quantas praias não vemos que tem a ocupação até do lado da água, cidades que estão grudadas, né, ao lado da água, e isso vai ser um absoluto desastre e um descaso do poder público com relação a isso. Existem países, tudo bem, lá no norte da Europa, mas mesmo assim isso assinala, não é, a responsabilidade do Estado, que levantou a cidade, né, em 15, 17 metros, se não me falha a memória, acho que 15 ou 17 metros do nível do mar, justamente para já assegurar qualquer problema que possa haver com o aumento do nível do mar. Então não vai aumentar 15, 17 metros, mas é um nível de conforto em relação às ondas, em relação a uma ressaca, em relação a tudo que possa haver de adversidade, já que são países menores no norte da Europa, e que qualquer dificuldade aí de espaço vai comprometer a própria vida do país. Então veja que isso é um sinal de responsabilidade, né? E no nosso caso, a ocupação ela se dá ainda de forma bastante desordenada por todas as camadas da sociedade, não vamos dizer que é um ou outro, inclusive pelos empreendedores, pelo poder público, não é? Então a ocupação ela se dá em larga escala, e isso na verdade é de profunda irresponsabilidade, e não sabemos exatamente quando vai acontecer, né? Tem ilhas no Oceano Índico que já sumiram, né? Tem estados, né, no Oceano Índico que já desapareceram materialmente. Então você imagina um estado deixar de existir, um estado soberano, não é, por a ausência material de território, porque foi já sucumbido pelo aumento do nível do mar. Então, essa é uma conversa atual, ela não é futura mais, ela é uma conversa absolutamente atual, né? Esse aquecimento também tem trazido problema, por exemplo, desde com espécies como os ursos polares, que não hibernam mais, que eles só vivem em cativeiros, porque eles não conseguem, pela temperatura ambiente, fazer a hibernação, portanto não vão fazer a procriação. E também todo o movimento da flora buscando os seus espaços, a questão da volta das doenças tropicais. Então veja, esse 1,5 grau já é um verdadeiro desastre. Alguns estudos aí mais alarmantes, vamos pensar aí, tem uns que são alarmistas, tem, que há uma possibilidade de aumento até o fim do século em 3,5 graus, né? Se nós pensamos que nós estamos em 2018, se não somos na nossa vida, no nosso descendente, ele estará por ali, né? Então é uma linhagem próxima a nós, vamos pensar assim, e as crianças nascerão sem cabelo, não tem a menor condição de terem cabelo e qualquer pelo no corpo com 3 graus a mais no planeta, por exemplo. Né? Então, isso numa perspectiva estética, mas se nós formos pensar por outro lado, imagina aí as doenças de pele, os problemas de olhos, com as questões da radiação, e aí nós vamos tendo uma série de evoluções dessas questões que boa parte da humanidade não tem a menor condição de se proteger, se nós pensarmos que 1/3 da humanidade não tem acesso à energia elétrica. Então, essa conversa é uma conversa sobre os vulneráveis. Essa é uma conversa sobre os vulneráveis. Quando a gente fala de energia elétrica, a gente não está falando de internet, eu estou falando de preservação de alimentos e remédio. Estou falando de alimento e remédio. Eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando que não tem uma geladeira para guardar um leite. Eu estou falando que não tem geladeira para guardar um remédio que precise ali ser mantido. 1/3 da humanidade. Né? Então, essa é uma conversa muito grave, né, para se falar na forma como nós estamos lidando com tudo. E dentro dessa conversa mais atual das COPs e do IPCC, não é? Por isso essa forçação da ONU em fazer um enfrentamento dessa carta que saiu com o Acordo de Paris de 2015, que no fim desse ano, aí essa tentativa de trazer efetividade para esse acordo, os Estados Unidos, o presidente Donald Trump já caiu fora, né? Disse que não vai participar disso, porque não precisa, não é a conversa dele, mas há uma adesão bastante significativa. A Rússia não
se decidiu ainda, e a China entra nesse cenário, a princípio como parceiro. Vamos ver como é que ela se comporta, até porque ela está querendo criar uma liderança mundial, e de repente esse também é um espaço de criar um protagonismo justamente em oposição aos Estados Unidos. Então acho que os chineses também são bastante espertos, e eu acho que tem aí um posicionamento político estratégico deles. No protocolo de Kyoto, por mais contrassenso que seja, o Japão era reticente, não queria aderir. Era os Estados Unidos, o Japão e a Austrália que tinham essa resistência no protocolo de Kyoto, né? E agora nós temos aí o Japão fazendo essa adesão, a Europa em peso, a Índia cresce também no volume de emissões. A gente sabe que a Índia também está avançando no seu processo de desenvolvimento, tem parques tecnológicos importantes lá, eles têm uma linha de desenvolvimento, né? E vamos esperar nesse fim de ano como é que vai ficar esse cenário de combate ao volume de emissões que estão por acontecer, né? Foto apenas ilustrativa da questão das tempestades. Elas têm mudado o perfil, elas estão mais violentas, né? Elas estão mais intensas, elas estão mais frequentes, né? Onde elas existem. E por outro lado, às vezes onde haviam chuvas regulares, agora tem garoinhas, tem pinguinhos e não tem mais chuva, né? Então isso mostra um desequilíbrio com relação à questão das chuvas no mundo, né? Existem alguns vídeos que são muito interessantes, até produzidos pelo próprio IPCC, que mostram justamente as nuvens de chuva ao longo do ano inteiro. Como é que elas passaram num ano, como é que elas passaram no ano seguinte, depois no outro, para ver como isso está mudando. Então, realmente, um volume muito grande nos lugares, aí deve ser provavelmente massas de ar seco muito grande que não conseguem ser superadas, aí aquela massa de ar, né, úmido fica naquele lugar repetidamente, né, enquanto massas de ar seco muito grande acabam provocando processos de desertificação. Se a gente fala de inundação, que é um caso um pouco mais significativo brasileiro, nós também temos desertificação, e esse é toda uma linha que também se investiga na ONU, o aumento dos desertos no mundo. E isso também está se agravando. A gente fala do Saara, do Atacama, tem uma coisa meio, né, ali, talvez idílica, nada disso. Está aumentando a área desertificada. Esse é um tema também bastante grave. Isso mostra a relação de desequilíbrio e também de todas as consequências que isso vai trazendo nas áreas urbanas. A população mundial é urbana, né? O Brasil é urbano desde a década de 60, foi um dos primeiros países a se tornar majoritariamente urbano. O estado de São Paulo, né, os estudos apontam que entre 92% e 94% da população vive em cidades no estado de São Paulo, e no Brasil em torno de 84%. Né? Então vamos pensar que o Estado ele está nas cidades, né? O Estado social precisa se realizar nas cidades, as políticas precisam ser implementadas nas cidades, né? Então uma situação como essa de alagamento tem um lado que é falta de planejamento público, você tem impermeabilização de solo, não tem escoamento das águas, você não tem a limpeza das vias de obstrução, e também tem um volume diferente de águas que está acontecendo. Então, você soma tudo isso, né? Uma omissão, descaso público, falta de planejamento, não há educação ambiental da população, ela também não sabe direito o que fazer, e você tem uma alteração climática. Então você tem, e a gente percebe isso a cada ano no Brasil, determinadas regiões que têm sido castigadas, né, em algumas cidades, e às vezes algumas regiões da cidade, de maneira repetida, né, mas justamente porque ali cria um ambiente propício, às vezes dentro da própria cidade, para que aquele tipo de clima se perpetue. É uma coisa muito interessante, né, sobre um certo olhar. Na própria cidade de São Paulo, que a gente vai de um lado para outro, a gente vê uma alteração de temperatura significativa, num lugar está sol, no outro lugar está chuva, um está quente, outro está frio, né? E às vezes não é algo natural, é a cidade fazendo alteração do clima. Então você tem microclimas dentro da cidade, justamente pela forma de ocupação.
E em função disso, você tem situações como essa de inundação, de alagamentos específicos em algumas regiões que não conseguem, às vezes com pouca chuva e às vezes com muita chuva, superar nada disso. Quando não acontecem as situações piores de deslizamentos, né? E aí também muitas vezes com vidas que se vão naquele momento ou logo depois, porque às vezes não são contabilizadas as mortes que acontecem depois pelas doenças, leptospirose, os problemas gastrointestinais, as doenças oportunistas que aparecem, fora o custo disso tudo, as vidas que são destruídas, as economias que são destruídas e tudo isso. Para o Estado recompor isso. Só que não acontece só naquela vila, daí acontece na outra cidade, num aqui, num ali, num estado que não se estrutura nem para situações emergenciais, nem para as permanentes. Né? Então, eu acentuo isso porque o que nós temos visto, né, é uma verdadeira omissão do poder público brasileiro, de maneira geral. E aí eu não estou dizendo que é A ou B, e eu não estou dizendo que é aqui ou ali, é do país como um todo, a não enfrentar situações que a hora que nós vamos olhar para a nossa lei, ao final, já antecipo, nós estamos no mundo dos sonhos, porque ela é linda. Né? Nós temos, na verdade, um talento fenomenal a escrever leis. As nossas leis são lindas. Se tem uma coisa bonita nesse país, é a nossa lei. Não é verdade? Mas assim, eu não sei de onde vem essa inspiração divina, porque não corresponde a mais nada. Não corresponde a quem as fez, não corresponde a quem aplica, a quem fiscaliza, né? E a população que não tem a menor ideia que essas leis existem e como faz para efetivar. Então fica assim uma situação absolutamente anômala, né? Que daria para atuar com relação a isso, né? Isso daqui é uma ideia da ilha de calor, justamente porque você tem na área rural a parte da permeabilidade do solo, você tem alimentação de lençol freático, você tem áreas verdes, baixa densidade de ocupação, e como são as nossas cidades, no caos urbano que vivemos, e às vezes até cidades menores têm cenários muito próximos a de São Paulo, só não tem a extensão, que é justamente a impermeabilização do solo, tudo cimentado, tudo asfaltado, sem nenhum cuidado com a flora local, então você não tem diminuição de temperatura. Para que serve a árvore? A árvore serve para muita coisa, viu, gente? Não é? Assim, entre outras coisas, para diminuir a temperatura do ambiente, diminui ruído, não é? Faz encaminhamento de ventos, além de ser bonito também, né? Também é bonito, também tem passarinho nela, não é? Também dá equilíbrio de várias formas. Mas estas não observações nas cidades, né, acaba criando, na verdade, ali, muitas vezes, densidades de calor, porque não tem para onde dispersar. Além do calor emitido pela queima do combustível fóssil, dos carros, dos motores, porque já tem um calor que é gerido ali e ele fica retido. Se a gente passa do lado de um carro que estava funcionando, não fica quentinho do lado? Então a gente tem uma emissão de calor. Você imagina isso exponencialmente nas dezenas de milhares que tem na cidade grande. Fica essa retenção de calor que está conectado àqueles gases que são altamente tóxicos, que não conseguem também aspersar porque não tem ventos que façam essa liberação, e ao mesmo tempo aquele que vem do sol, nuvem ou não, vem um calor, porque senão nós morreríamos congelados no mesmo dia, né? Então assim temos essa retenção de calor e aquilo fica, na verdade, formando essas ilhas, né? E se tiver uma umidade naquele lugar, você tem a perpetuação da chuva no mesmo lugar, né? Tem um caso aqui na zona leste de São Paulo, numa comunidade, em que os técnicos verificaram que havia chuva sistemática naquela comunidade ali. E era uma coisa desesperadora, né? Porque formou a ilha de calor, né? Daquela maneira, né? E chovia, então, e não tinha escoamento, porque é uma área de ocupação, então não tem escoamento, não tem sistema de saneamento, e uma perpetuação de situação de miserabilidade. E os técnicos foram dar uma olhada porque ali tinha a ilha de calor, verificaram que os telhados de todas aquelas casas, eles eram escuros, cinza, escuro, etc., e planos. Então fazia a retenção do calor todo,
né, ali ajudava ao processo de retenção de calor, ajudando a criar essa ilha de calor. Então foram colocados telhados claros, quase que brancos, e um pouquinho inclinados. E isso fez com que o calor se dispersasse para diversos ângulos e eliminou a ilha de calor. Então, quando você for olhar, por exemplo, as fotos aéreas de várias comunidades aqui na cidade de São Paulo, você vai ver que várias delas estão com os telhados claros em função desse caso, para não fazer a provocação de ilha de calor dentro delas. Então veja que às vezes agregar o elemento técnico para essas situações, né, o quanto isso pode contribuir. É um pequeno detalhe, mas que é profundo para a vida de quem está ali suscetível com essa situação, né? Então veja quanta coisa que pode ser feita. Quando eu estava comentando com vocês, quer dizer, nós somos uma população essencialmente urbana. Essa é uma frase da Susana Kahn. Susana Kahn é uma especialista em mudanças climáticas, está trabalhando com isso, participando das COPs e atuando com relação a isso há mais de 20 anos, né? Então é uma pessoa muito focada, e ela que diz que a cidade é causa e consequência, né, das mudanças climáticas, que é nas cidades onde se consome mais da metade da energia do mundo, então elas têm um papel importante na mitigação, que é a redução das emissões de gases, e elas terão de se adaptar aos impactos, porque é onde vive a maior parte da população mundial. E o que isso quer trazer? Quer trazer também, no nosso caso, se a gente começar a fazer um pouco de reflexão, né, as competências municipais. Há um plano diretor que pode fazer elementos mínimos, né, elementos mínimos de mitigação, né, térmica, de organização do espaço em que não haja esse agravamento. Se você faz uma logística de modal, né, de transportes, você tem uma diminuição também do impacto dos transportes, quando você não precisa fazer tantos deslocamentos. A lógica de deslocamento na cidade, ela tem que ser verificada também sobre essa questão do impacto, né? Qual é a matriz energética dessa cidade e desses transportes públicos, de maneira a fazer uma emissão menor. Cada vez que tem um congestionamento, você tem um processo de impacto. Então, como é que a gente diminui isso? Como é que a gente pode fazer essa alteração? Lá para trás teve a história do rodízio, né? E ficou nisso. Não foi isso? Era uma coisa, né? Então ficou lá, né? E ficou essa história que ninguém sabe para o que serve, porque tem um congestionamento o tempo inteiro. Mas, de qualquer forma, queriam fazer o inverso. Agora você só pode sair um dia com o carro, não pode sair todos os outros. Mas é ficar enxugando gelo. Quer dizer, qual é a proposta mesmo? Né? Qual é a proposta mesmo? E nem é isso, porque a população também não consegue se movimentar direito. E qual é a proposta de mobilidade da cidade? Né? Como é que isso faz essa interface? Então, tem a questão da mobilidade, tem a questão da emissão dos gases e as consequências que acontecem para o cidadão urbano, essencialmente. Por quê? Porque se eu estou lá na fazendinha, na chacrinha da população que vive no campo, que também tem suas dificuldades, mas é um outro cenário, inclusive de consequências, porque ali você não vai ter o problema do saneamento, ali você não vai ter todas as transmissões viróticas, ali você tem uma possibilidade de fazer um auxílio mútuo em comunidade muito maior do que na cidade, que ela é opressora, ela é violenta, você olha para o outro como um inimigo em potencial, ela não é amistosa, né? A nossa cidade, ela não é amistosa. Ela não tem essa leitura, né? Então, diante de uma situação de adversidade, nós esperamos sempre o pior do outro e não o melhor. Então, quem está no campo, ele tem um acesso a um rio, a uma água, a uma plantação, a uma criação, né? Ele tem o vizinho da outra chácara, um ajuda o outro, e você tem um baixíssimo impacto também dessas questões. Quando você vem para a cidade, a vida é artificial, a gente depende de tudo que nos é ofertado. Tá certo? Então a gente precisa da prestação de serviço público, isso independe da classe socioeconômica. Porque se a água não chegar, não chegou. Né? A gente viu como é que é. Tudo bem, de forma adversa com a questão dos caminhoneiros, mas é isso. A gente fica refém o quê? Da artificialidade da vida urbana.
né, do deslocamento, do alimento, da água, do modelo de vida, do que quer que seja. Então, as consequências dentro da cidade, elas são muito mais agressivas para quem está na cidade do que quem está no campo, nesse sentido de grande impacto, né? Então, é uma provocação, veja, é de uma grande especialista falando, olhem para o modelo de cidades. O antigo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele tinha essa fala, assim, urbanistas, mudem o modelo de cidade. Né? A cidade, ela precisa ser produtora, ela não pode ser só consumidora, ela não pode ser só um ser passivo que recebe tudo. Né? E o que é esse produtor? Fazer o reuso da água, vamos fazer a reciclagem, vamos ver como é que a gente produz a matriz energética, vamos criar micros núcleos dentro da cidade, vamos fazer com que ela produza minimamente o alimento, como é que faz a compostagem do seu lixo, vamos mudar a lógica dessa cidade, porque está insustentável no mundo inteiro. Né? E, por exemplo, uma consequência, e essa fala ela foi uma fala bastante importante do Ban Ki-moon, repercutiu de alguma maneira. No caso de São Paulo, o plano diretor de 2014, que é o atual, ele insere a área rural dentro da área urbana, ele volta com essa ideia. Né? Então, é possível ter área rural dentro da área urbana, que vem justamente numa leitura, né, de tentar fazer uma cidade um tanto quanto mais amistosa e um pouco mais nuclear e menos anônima e menos grande e massacrante. Né? Então vamos como é que a gente humaniza essa cidade. E que tem a ver com isso também, né? Porque senão todo mundo se encapsula. Né? É o que eu até comentei numa aula sobre questão da sociedade da informação e tecnologia. Né? As pessoas acham que é bacanérrimo fazer home office, porque daí você está tirando um custo. Não, você está fazendo a cidade vir até você. Você vai pedir, né, a comida delivery, depois você pede o outro delivery, você pede 5 coisas para chegar para um, ao invés de você ir até. Não é? Então é um movimento também da cidade, quando você vai ficando mais fechado e mais menos empático com a cidade, quando você não tem ambientes que você se conecta, você também não se envolve com esses processos e você se individualiza. E isso é muito problemático nessa leitura. Né? Porque você não vai rompendo com ciclos, você não se interessa para isso, você não avança nisso, você não quer criar novas situações. Então, desde a árvore, o caminhar, o passear, o encontrar, e é um modelo de vida. Né? Então, você só consome e se fecha, consome e se fecha, consome e se fecha. Que é o modelo do século passado que está colapsado. O individualismo e o autoconsumo. É esse modelo que não está dando certo. Então, a provocação, até dela falar de cidades, ela falou de uma forma muito light, mas é dizer o quê? É o coletivo, né? É a vida no coletivo. A cidade é o quê? É o coletivo. Então, vamos olhar para o coletivo e como é que a gente foca, né, nessa alteração. Então, são provocações muito importantes. Aqui, para vocês verem, né, dessas emissões globais dos gases de efeito estufa por setor econômico. Então, eletricidade e aquecimento 25%, agricultura, civicultura e usos da terra 24%, indústria 21%, transporte 14%, energia 10%, construções 6%. Tirando ali os 24%, que agricultura, civicultura e outros usos, os outros estão essencialmente ligados à área urbana. Né? A área urbana. Então veja, a fonte aqui é do IPCC, né? Nesse ranking geral das emissões. Então o modo, então veja aqui, o modo do transporte, a matriz energética, o quanto pode interferir nas indústrias, nas energias, a metodologia de construção, eletricidade e aquecimento. Então veja que, sem dúvida alguma, o combustível fóssil, que é o alavancador dessa quantidade imensa de gases, ele precisa ser reposicionado, necessariamente. Agora você imagina a força econômica de fazer a manutenção disso. Né? Né, o Brasil, com a Petrobras, com o pré-sal e etc., né? E deixando de lado
Sol, que nós temos, né, uma matriz de energia solar, vento, que são as usinas eólicas, e fora todos os lixões que poderiam virar aterro sanitário, e tudo isso gera energia, porque você faz em cada aterro sanitário, você pode fazer produção de energia, e muito município poderia ter autonomia energética só com o seu próprio lixo produzido, por exemplo. Fora todos os bagaços, que também são. Na Inglaterra, que é um lugar muito sui generis geograficamente, todo craquelentinho, né? Eles estão fazendo energia do movimento do mar. Não é nem das ondas, só do movimento eles já fazem. Porque todos estão buscando tecnologias e metodologias de aproveitamento, porque tudo é energia, né, gente? Se nós formos pensar, né? Na física eles colocam que tudo é energia. Então veja que nós temos campos aí. Eu visitei, eu fui fazer o pós-doutorado na Espanha, lá em Sevilha, em gestão de águas, né? E andei por lá, pela Andaluzia, e lá tem campos e campos de usina solar. Você fala, pô, mas lá nem é quente, que nem aqui. Na metade do ano funciona. Campo, você vai assim, sabe? Como se fosse uma plantação de placa solar. Entende? Lá tem, e veja, é uma tecnologia que já tem no mundo inteiro. É que eles tiveram essa iniciativa de fazer lá, como em vários outros lugares. Você passa em muito lugar, não só lá, mas em vários países, você tem a energia eólica que não precisa ser em cima das dunas tirando a comunidade, que a gente precisa acabar com os outros para colocar, né, um processo de autoafirmação permanente de poder. É um negócio absurdo, né? Por que você precisa colocar em frente a paisagem que todo mundo está curtindo, né? Não, lá tem em todo lugar uma pazinha, tem umas pazinhas eólicas que eu vi, que é, sei lá, vamos pensar, 2, 3 metros de altura, né? E aí tem umas plaquinhas solares que trazem autonomia energética para uma casa pequena. Aquilo, pronto, acabou. Aí me explicaram, falaram assim, não, porque quando não está batendo vento, tem mormaço. Então eu tenho uma coisa, eu tenho outra. E consegue reter para 15 dias a armazenagem. E eu estou falando disso de 6, 7 anos atrás. Percebe? Como tem, como dá, como pode, né? E que a gente fica, né, nos mega hiper supers, né? Não precisa. Não precisa, a gente poderia produzir a própria energia. Aliás, não há dependência, nós não temos obrigação como cidadãos de consumirmos a energia ofertada. Não sei se vocês sabem, né? Não precisa. Se vocês tiverem a pazinha eólica, você fala tchau, não, eu vou ficar, ainda mais que foi vendida agora, né? A companhia de energia, eles já disseram que a tarifa vai aumentar. Eles falaram que, por exemplo, o exército do Saara, dependendo da quantidade de espelhos que é posicionado lá, ele teria autonomia, uma posição geográfica, para cuidar dos 3 planetas Terra, autossustentável. E aí, às vezes, a gente fica pensando, você fala, por que isso não é gerido de uma certa forma, para que seja aproveitado pelo menos pelas populações mais carentes? Mas isso são decisões políticas. São decisões políticas. Quem está muito preocupado com isso, na verdade, é essencialmente a Europa. Por quê? Porque eles têm frio, na parte norte eles têm muito frio, né? Eles têm poucas possibilidades de matrizes energéticas limpas, né? Então eles estão tentando de toda maneira desenvolver metodologias, tecnologias, grandes investimentos em pesquisa para tentar ter uma autonomia mínima. Desesperadamente na década passada eles começaram a construir usinas nucleares em vários países, você vê lá os cogumelos em vários lugares, mas também para ter uma independência da Rússia, porque, por exemplo, a França tem uma dependência do gás fornecido pela Rússia que vai sendo roubado ao longo do caminho, mas é a França que paga a conta inteira. Porque assim, a Rússia falou, eu mandei tanto, aí a França fala, mas chegou tanto, mas eu mandei tanto, só que no meio tem piratas do gás, né, que vão roubando esse gás, mas eles precisam para aquecer o inverno deles. Então, assim, tem algumas coisas que são estratégicas. Aí eles têm as usinas nucleares, mas eles estão querendo avançar em outras matrizes. E a gente, com abundância de matriz limpa, né? E aí, totalmente dependentes de um jeito A, B ou C. A gente poderia ter uma diversidade fenomenal. Né? E se você for falar do nosso marco normativo da parte de energia, de produção de energia, ela possibilita, né, que você produza até a sua energia e se sobrar o que você está produzindo, você pode inclusive vender no mercado.
né? Tem essa viabilidade, mas isso não é uma informação que é digerida e conhecida pela sociedade. Porque foi uma coisa que eu achei muito estimulante, porque tinha um grupo de professores lá da universidade, estou falando professores da universidade, alguns, que se reuniram para fazer a sua usininha e vender a energia. Que é uma coisa que a gente não pensa, só que aqui a nossa legislação permite. Mas a gente nem passa pela cabeça, porque a gente fica pensando em Itaipu, daí a gente pensa em Belo Monte, que a gente só pensa, não, imagina, tem que ser... Não, eu posso fazer isso logo ali na minha chacrinha. E aí eu não vou consumir e eu vou querer vender. Então, veja o quanto a gente tem para caminhar, ainda mais vendo, né, um cenário como esse, e que se a gente for pensar, né, a construção é metodologia de construção, mas ali 25 com 10, 35, nós estamos em 49, eu chego a 60, mais de 60% disso é combustível fóssil. Né? E dentro desse processo em que nós somos petrodependentes, e não enfrentamos essa situação, apesar de já ter tecnologia já avançada, difundida, muitos estudos, né? Então, há várias reportagens eu já vi que já foi inventado o motor a água na USP, um professor e etc. E eu não sei como ele não foi abatido a tiros ainda, porque, de qualquer forma, né? Por que não? Né? Por que não? Aí vão querer trazer o carro elétrico, né? Imagina as gambiarra que não vão fazer, se conseguem fazer gato de tudo, né? Então, mas de qualquer forma, vão trazer o carro elétrico, que é um problema para a gente, porque a gente não tem uma estrutura energética nas cidades de cabeamento, de fiação, muito é sucateado, não é visto, né? É uma matriz limpa? É, mas olha a nossa infraestrutura como é. Né? É para quem? Para quem que nós vamos servir para isso? Né? Então, essas questões deveriam ser de políticas de Estado, né? Pensando dentro dessa situação. Né? Então, a evolução, para vocês verem como é sério. Então, vamos sair do fala-fala. Década de 90, década de 2000. Tá certo? Então, eu estou falando 10 anos. Evolução das tragédias climáticas. Tá? Então, o azul foi em 90 e aqui foi no ano 2000. Olhem só. Eu estou falando que aqui é o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, informação produzida pelo próprio governo. Tá certo? Então, no mínimo, aqui ó, tem vários que triplicaram, quadruplicaram. Então, estiagem e seca, enxurrada, inundação, granizo, geada, o que menos foi granizo, né? Vendaval, tornado, incêndio, não é? Aí que é ali, movimento de massa, que são os deslizamentos, e as erosões, tá certo? Então veja que há realmente um elemento muito significativo se nós vamos pensar em efeitos climáticos dentro do país. Então a gente fica pensando que tudo é normal, né? Vem mais uma chuva é normal, vem mais deslizamento é normal, vem não sei o que lá, ai, que pena, tadinho, Deus quis e tal. Não, né? Se você for olhar o quantitativo por cada uma das questões, alguma coisa saiu fora dessa curva. E por isso que se fala tanto em redução das emissões, da mitigação, políticas públicas preventivas, quando já se sabe que ali é uma área de vulnerabilidade, etc. Né? Então, tem vários mecanismos para evitar que isso tudo seja uma tragédia para a população. Então, diminuir esses episódios, é claro que é um dado, que é mais complexo, mas a outra questão é também evitar que a população sofra tremendamente com esses episódios que já estão se tornando quase que cíclicos e absolutamente mapeáveis, né? E aí, dentro da temática que me foi proposta, era também para trabalhar a questão das migrações e como é que fica a questão dos migrantes climáticos. E
por um acaso ou não, ontem eu terminei as aulas de mestrado e o tema desse semestre foi justamente migração, mudanças climáticas e as cidades. E ontem eu acabei finalizando a aula de ontem, olha a coincidência temática, né? Então, mas o que eu trago aqui, já que foram alguns raciocínios que eu fui trazendo, né? Vamos ver por tópicos. Nos países em desenvolvimento, as cidades estão crescendo em um processo de metropolização. Deve-se ao fato do país não conseguir desenvolver sua economia de maneira descentralizada dos grandes centros. Isso aqui é uma constatação. Então, o hemisfério sul, que alberga aí, essencialmente os países em desenvolvimento, está tendo um agigantamento das cidades. Então, essa é uma constatação. E há uma tendência em que as cidades se agigantem cada vez mais. Então, que são os polos de atração onde há uma produção econômica. Então, isso é algo que acontece no hemisfério sul, o processo de metropolização. E qual é o problema? O problema é, entre tantos outros, né? Por quê? Porque esses países em desenvolvimento não conseguem criar vários núcleos de produção econômica ao longo do seu território. Eles ficam centrados em poucos lugares, né? No nosso caso brasileiro, em geral nas capitais de estado, salvo uma ou outra cidade que tenha alguma vida um pouco mais significativa. Vamos dizer aqui Campinas e tal, São Paulo é meio diferente, tem uma Sorocaba, um Santos por causa do Porto, mas em geral são as capitais de estado e raramente alguma coisa diferente disso. E no hemisfério sul inteiro é assim. Então, as capitais ou as cidades grandes estão crescendo cada vez mais, todo mundo vem para elas, né? E o resto do território sem atividade econômica, sem produção econômica e tudo mais. Bom, então com isso, né, assim as grandes cidades atraem aqueles também que não possuem a especialização de trabalho. Então, porque quem tem especialização de trabalho pode ir em qualquer lugar. Ele vai em função da sua especialização. Vai abrir um campo de não sei da onde, lá nos confins de não sei o quê. Ele vai para o trabalho especial dele. Ele é especializado. Então, quem tem sua especialidade, ele é transfronteiriço, ele não está preocupado em estar aqui ou ali, porque a especificação de trabalho dele oportuniza. Para quem não tem uma capacitação laboral, onde essa pessoa vai? Onde está sendo produzido dinheiro, para ter uma oportunidade. Então, as grandes cidades são aquelas que atraem quem não possui a capacitação, a especialização em busca dessa oportunidade. Por outro lado, o Estado não desenvolve a infraestrutura básica e o custo de estar nas grandes cidades dos países de desenvolvimento é alto, já que tudo deve ser resolvido privatisticamente. Então, o que você tem no hemisfério sul? O agigantamento das cidades é o grande polo de atração daqueles que não têm uma profissionalização, uma capacitação específica profissional. Ao mesmo tempo, nos Estados de desenvolvimento e Brasil e os outros, o Estado é muito capenga na relação da infraestrutura, não desenvolve, não faz a manutenção, não tenta equilibrar minimamente a prestação de seus serviços básicos. Então a cidade ela é inteirinha desigual, tem lado que tem lado que não tem lado que tem mais ou menos, faz nunca mais volta, deixa pela metade. Então a cidade fica toda uma colcha de retalhos, isto é aqui, isto é no hemisfério sul inteiro. Tá certo? Então, a pessoa que está lá, ela não conta com o Estado, com a prestação do serviço público de infraestrutura básica, né? Ela vai ter que resolver tudo por si. Agora, se a pessoa já não tem recursos, não tem capacidade profissional, né? E ela vai para um centro desse, então a possibilidade dela estar numa relação de miserabilidade e perpetuação de pobreza é muito alta. Ela não vai conseguir romper esse ciclo. Ela não vai ter uma porta de acesso a entrar no sistema de produção econômica. Porque ela não vai conseguir morar, ela não vai conseguir se alimentar direito, ela não vai conseguir estar com as suas coisas em ordem, ela não vai conseguir ter saúde e, portanto, ela não consegue fazer o acesso, não é, ao mercado, à produção econômica e assim entrar nesse giro até que ela se banque sozinha, como nós temos que fazer e correr atrás das nossas próprias coisas, porque a gente não conta com o Estado, né? A gente pode, quando tem um serviço que funciona, a gente fala assim, vai lá que aquele lugar lá funciona, jura, não, mas fala com o fulano, porque ele é ótimo, né? Aí a gente vai, não é o Estado, é o fulano que está lá, que vai, que atende, que tá certo.
como essência, o cidadão brasileiro não olha assim para o Estado e fala: o Estado, eu conto com ele para isso. No básico, concorda? Então é um estado de aflição permanente, é uma adrenalina, né? Somos viciados em adrenalina. Muito bem, e aqui como resultado aos desempregados permanentes, que é uma constatação também dessas grandes cidades, aqueles que não conseguem, que às vezes estavam, mas não conseguem mais, né? E que buscam a informalidade na sua subsistência. Os imigrantes sem qualificação especializada, eles se somam a esse contingente num aumento exponencial da população vulnerável. Então, quando vem, né, para suas várias situações, então esse é um perfil daqueles que vêm para cá também e que estão vindo para as cidades grandes, sejam os migrantes internos do país, sejam migrantes internacionais, a migração aí de toda forma vai se juntar justamente com aquela parcela da população, né, que não consegue fazer esse processo de inserção, ou formal, ou permanente, ou mais sólida, ou consistente. E o que acontece com isso é esse aumento de contingente de vulneráveis, um aumento de custo de estado social, aumento de áreas socioambientalmente degradadas, e o Estado aí vai tendo uma conta maior cada vez para pagar, por menos que ele não pague, né? Mas essa conta vai ficando cada vez mais alta e também gera menos tributos e tem a fugenta capital de alguns lugares. É uma relação complexa que não está sendo enfrentada aqui e, em geral, nas grandes cidades de todo o hemisfério sul. E então, né, dentro aí, né, que é justamente a perspectiva de entrar num círculo de pobreza de difícil solução, aumento da arrecadação e as questões do estado social, né? E isso aqui é muito complicado. A população nativa que já está em tais condições, fica difícil de explicar porque deve se repartir aquilo que já não se tem, né? Que é um processo de rejeição que acontece muitas vezes nas comunidades ou nos locais, que acaba vindo uma população externa, né, de outro lugar, a querer quase que competir por aquele, se nem posso dizer o mínimo. Mas mesmo assim, se você for ver em várias das ocupações que existem aqui na cidade de São Paulo, né, quase todas, aí eu não sei, eu não tenho mapeamento, eu vou ser muito sincero, eu não tenho esse mapeamento, é uma questão empírica, uma fala empírica, existem estrangeiros. Já é algo comum, né? Aqueles que já estavam nessa situação de vulnerabilidade brasileiros conviverem agora com estrangeiros na mesma situação de vulnerabilidade e de também estarem tentando acessar um benefício mínimo do Estado com relação a isso, né? Então é algo a ser olhado. Então veja essa cidade e a desordenação do solo é um dos fatores de preocupação na questão da emissão desses gases e da mudança climática, né? Então, se você tem uma área absolutamente desordenada, como eu falei, aquele caso dos telhados, que você pode criar ilhas de calor, você pode ter um volume de emissões, você tem a população vulnerável. Quando acontece um desastre climático, é nessa população que vai pegar, né? E você tem um agravamento das condições de saúde dessa população, de uma economia já fragilizada, né? Então você tem uma rota ali bastante complexa e difícil de ser trabalhada e que não pode, mas de qualquer forma não dá para deixar de ser vista. Só que isso é algo muito sério, né? E aí então os migrantes climáticos, eles são majoritariamente pobres economicamente falando, isso no mundo inteiro. Por quê? Porque aquele que tem recurso financeiro, ele vai para a casa do parente, ele compra uma outra casa, ele vai transferir seu trabalho para não sei aonde, etc. Então fica nessa condição, né, de postulante de algum lugar ao sol, né, aquele que está precisando efetivamente da tutela de um Estado, se ele estiver migrando dentro do seu país ou até para outro país, né? Então já não há mais essa questão da fronteira nacional, né? Uma das questões que se traz também desse migrante climático que é considerado é a diminuição de produção no campo, que você tem ainda essa acentuação, muitas vezes pela desertificação,
também por desastres climáticos, né? Também porque não se consegue com o processo de seca, inundação, enchente. Então, isso atuando no campo. Quando você tem produtores rurais em unidades familiares, muitas vezes eles não têm estrutura e eles acabam sendo jogados para a cidade, porque em função de uma seca que tenha num ano ou dois, eles não conseguem ter estrutura de estar mais lá ou de absorver o prejuízo do pequeno empréstimo que pegaram no banco, alguma coisa, e eles têm que se deslocar para a cidade, porque não conseguem mais comprar semente, não conseguem mais ter mais o animal, enfim, de alguma forma. Então, às vezes aquele pouco acaba se exaurindo com qualquer desequilíbrio ambiental que aconteça, e aí eles são colocados para a cidade. Se eles sabiam plantar, eles sabem cuidar, quando eles vão para a cidade, eles não têm essa capacitação, que é a capacitação urbana. O fato deles saberem plantar, conhecer plantinha, saber que como cuida de galinha, de pão, na cidade não vai servir. Então eles não têm inserção de mercado, às vezes com conhecimentos profundos que eles têm de plantas e de tudo mais, de ciclos da natureza, mas na cidade não vai servir, porque a cidade ela é inteira artificial e aquilo não vai valer de nada. Então é um problema muito sério. Também tem a questão do aumento do nível do mar. Isso ainda não é um cenário brasileiro, mas já vai ser, como nós estamos falando, a questão da seca. E aí, como está escrito aqui, a expectativa de deslocamento de migrantes climáticos na América Latina é de 17 milhões nas próximas 3 décadas. Vai ter um trança-trança aí com este foco, migrantes climáticos. Eu não estou falando das outras causas políticas, econômicas, etc. Então, estima-se que migrantes climáticos tenham que se deslocar, que é o deslocamento forçado, É considerado um deslocamento forçado, porque eu preciso sair daquele lugar, não consigo mais sobreviver ali. Ou porque houve um desastre e eu tive que sair correndo e não posso mais voltar, ou porque ficar ali é insustentável pelas condições ambientais. Então, isso é um cenário só aqui da América Latina, e que isso vai trazer também um custo de Estado, uma política específica que assim esperamos que vá acontecer, tá certo? E aqui uma outra situação, só para mostrar para vocês, a diferença aqui, que é para acentuar isso, nas regiões aqui do país, a comparação da população urbana com a população rural. Então, o laranja é a população urbana, o verde é a população rural, isso no cenário brasileiro. Então, mostra-se aí por região o que é o impacto das cidades dentro desse cenário. Tá certo? Então, fica bem significativo quando a gente mostra até o norte, Você vê que é uma situação diferente. O Amazonas tem 60 municípios, Tem uma baixíssima densidade demográfica, não é esse o problema deles, mas mesmo assim a população que lá está, eles vivem todos em cidades. Se nós estivermos falando aí das alterações da bacia amazônica, é possível que eles fiquem ilhados por não terem rio. Isso é uma coisa exatamente oposta. Que o barco não consiga mais passar, por exemplo, porque baixou o nível e eu não consigo mais andar e fiquem isolados, para vocês verem como as coisas no Brasil elas podem ser as mais díspares possíveis, as mais díspares possíveis, tá certo? E aqui é um quadro que eu que inventei essa comparação, mas eu achei que é uma comparação muito complicada e muito importante da gente fazer. Aqui é ao lado da vulnerabilidade climática, esse da esquerda, tá bem? Então, quanto mais laranja, vermelho, mais vulnerável na parte climática, tá bem? E lá, tá aqui o quadro, e lá o verdinho é onde não tem problemas graves climáticos. Então, se a gente for olhar, tem, na verdade, quase como uma onda para cá, Aqui, que aqui tem o Saara, Então, nem contabiliza porque não tem população, acredito. Então, você tem aqui, todo esse trecho de vulnerabilidade climática bastante acentuado, certo? Muito bem. Se nós formos olhar para esse quadro, esse aqui é o índice de fome no mundo. Quando a gente vai olhar o índice de fome no mundo, nós vamos olhar, nós temos quase que um eixo
parecido, né, onde há a fome no mundo. Então, justamente onde existem os lugares mais pobres, onde há maior vulnerabilidade climática e que, portanto, a possibilidade de um agravamento dessa situação, ela é absolutamente séria. E essa população, com certeza, vai se mover para cá, para lá, para todo lugar. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem pedidos atuais, né, de refúgio de Bangladesh. X. A gente fica pensando, é o português, é o espanhol, veio o boliviano, alguns venezuelanos e etc. Tem alguns asiáticos. Tem Bangladesh também. Então, se você for ver a lista, eu estava inclusive com a lista ontem, né? Se você for ver a diversidade de países que estão buscando refúgio, não só no Brasil, o Brasil entrou na rota dos polos migratórios recentemente, não era, né? Mas você vê que, na verdade, as pessoas estão fugindo dos seus lugares pelas questões econômicas, pelas questões políticas, mas também na economia, porque a questão ambiental está inviabilizando o sistema de produção, que muitas vezes é justamente isso, essa vulnerabilidade acentuada, e com 1, 2 anos de desajuste, sem estrutura de Estado, essas pessoas entram num barco qualquer, trabalham 30, 60, 90 dias naquele barco e saem num porto em direção ao Brasil, chegam aí e olha um policial e fala, vim pedir refúgio. Que é assim que eles fazem, sem documento nem nada, né? Depauperados, e falam, olha, né? Fala em inglês, alguém tenta entender do que se trata e tentam encaminhar essas pessoas. Então esse fluxo ele está acontecendo no mundo inteiro. Né? Então veja que tem uma similaridade, né? Se a gente for pensar aqui nessa parte e na parte que tem ali, né, um amarelo na América Central, mas você tem um laranja aqui, né, perto aqui, depois você vai para a África, você pega ali, né, a Ásia e tal, e vai ali para as ilhas ali. Então você tem realmente onde está Bangladesh, por sinal, um problema sério. Então, e vamos comentar um pouco. Vamos comentar um pouco das duas leis e onde é que elas estão. Eu não vou trazer toda a lei, porque, enfim, tem vários conceitos, sugiro que vocês batam os olhos. São lindinhas, como eu falei, são lindinhas, né? Vocês podem colocar uma bela música, peguem um vinho, um refrigerante e leiam a lei, sonhem com o Brasil melhor, porque ela é muito inspiradora. Enfim. Então, é a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Eu trago o quê? Eu trago esse artigo 3º, né? Todos eles são interessantes, mas justamente porque aqui traz princípios que vão ser focadas a todas as decisões. Então, o princípio lá da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é justamente, né, todo mundo tem que se responsabilizar, esse é um princípio de direito internacional. Todos os países têm que se responsabilizar na medida do seu impacto. Então, aquela história, o Brasil não tem o mesmo impacto que a China, que não tem o mesmo impacto que a Inglaterra, então todo mundo se responsabiliza, cada um na sua cota à parte, né? E aí as medidas a serem adotadas, né? Então, veja, então, de forma bem objetiva, todos têm o dever de atuar. Então, é a mesma coisa que o 225 da Constituição, não é isso? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Então, aqui todos têm o dever de atuar. Então, essa política nacional significa que inclui o Pacto Federativo todo e todos os órgãos e todas as instituições. Então, todos têm que olhar nessa direção, tá certo? Serão tomadas medidas para prever, então prevenir, evitar ou minimizar. Então, as 3 atuações, isso deve ser bastante enfático. Sempre antrópico, que são aquelas que o ser humano faz, né? As diferentes contextos socioeconômicos, isso é importante, porque nós temos realidades muito diferentes. Então, a política ela tem que ser ajustada conforme a localidade e o contexto que está se trabalhando, né? Para poder fazer a distribuição de ônus e encargos. Ou seja, não pode uma determinada região com fragilidades socioeconômicas ser onerada
às vezes com deslocamentos, ou com tributos, ou com determinadas situações, enquanto outras são poupadas de tudo. Então, há que haver aí uma relação da diminuição dessas desigualdades, né? Aí, tá vendo? Das populações e comunidades de modo equitativo. E o desenvolvimento sustentável, aquele tripé, fica aí, vamos olhar social, ambiental e econômico para poder avançar nisso, tá certo? Em todo o território nacional. E as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações presentes e futuras devem considerar e entregar ações providas em âmbito estadual e municipal, públicos e privados. Por isso, o todos. O todos. Então, faz os 3 eixos e fala também que vai envolver como obrigação, na medida do necessário, também aí a sociedade e o setor privado. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui então foi criado instrumentos para isso. Um comitê interministerial, né? Aliás, da mudança do clima, da mudança global do clima, então um interno nacional e um internacional. Esse fórum brasileiro, que é um momento de discussão permanente, uma rede brasileira de pesquisa sobre isso e uma comissão de coordenação das atividades de meteorologia, climatologia e hidrologia, que ela é bem mais específica né, com relação às alterações. Então veja que foi criada uma infraestrutura no governo federal para poder fazer esse acompanhamento, né? E aqui, só para você ver que então foi nessa lei que se criou o mercado brasileiro de redução das emissões, que é aquilo que eu falei, né, quando os projetos brasileiros eles foram colocados para o governo federal, que chancelou, certificou e etc., apresentou para a comunidade internacional e esses projetos foram vendidos. Então foi criado, porque precisou ser criado no sentido normativo, para depois ir para a Comissão de Valores Mobiliários, para autorizar a Bolsa de Valores a atuar. Então isso tudo foi, veja que ambiente que foi criado, né, novo, para poder fazer a financiarização dessas atividades. Então, houve realmente toda essa estrutura que foi feita nela e também para fazer as certificações. Alcançar os objetivos dessa política nacional, quando ela foi publicada, falou que o compromisso nacional voluntário, porque ainda estava naquela toada do protocolo de Kyoto. Se nós formos falar agora com a ratificação do Acordo de Paris, entendemos que deveria ser consignado uma alteração legislativa aqui, porque agora há um compromisso, não há mais o elemento voluntário. Então é quase como uma desatualização, mas ainda não houve essa alteração, tá certo? E aí para reduzir 36,1 e 38,9, né, nas suas emissões projetadas até 2020. Não, foram números cabalísticos maravilhosos, mas não aconteceu, né? Falta um ano e meio, não vai rolar, não vai rolar. E aí, apesar de estar bastante letrinha, mas é só para fazer uma comparação, quando vem para a política estadual aqui do estado de São Paulo, né, ele dá uma avançada em algumas questões que foi trazida na política federal. Em que sentido? Né? Trouxe lá os princípios que eu falei da prevenção, da precaução, participação da sociedade civil, desenvolvimento sustentável, responsabilidade comum, tudo isso é igual, né? Ação governamental e tal, cooperação e tal, publicação. O que ele trouxe de diferente? A externalização do poluidor-pagador, que é um princípio também de direito ambiental. Então não é que se não tem, não existe, mas é uma explicitação que esse princípio vai ser aplicado no estado de São Paulo sobre a temática da mudança do clima. Então, é um compromisso dentro de um sistema, do arcabouço normativo, é como que colocar essa lei dentro de toda a dinâmica do direito ambiental do Estado de São Paulo, que tem toda uma sistemática bastante contundente, né? Como a gente sabe, com os órgãos de controle, com a CETESB, com a Secretaria, com os licenciamentos. Então, esse repertório de princípios trazidos aqui, colocar a educação ambiental, ampla publicidade, né, para as questões de licenciamento,
licenciamento, é como que dá essa abertura para dizer, olha, nós temos os mesmos critérios que o resto das questões ambientais do Estado de São Paulo. Então isso vai se inserir dentro da questão da proteção ambiental, sabe? Então, a minha compreensão é essa, não criou um senão, ao contrário, falou, ó, é para cuidar igual, é para proteger igual e é para avançar. Então trouxe aí um tanto dessa pontuação, né? Achei importante dentro dos objetivos, né, e das nossas questões trazidas, trazer o inciso 15. Tem lá os objetivos, e quer promover, diminuir, mitigar, reduzir, coordenar, e etc. Então, vai nessa questão. Então, promover um sistema de planejamento urbano sustentável, né, de baixo impacto ambiental e energético, inclusive a identificação, estudo de suscetibilidade e proteção de áreas de vulnerabilidade indireta quanto à ocupação desordenada do território. Então veja que é uma política estadual que traz dentro dos seus objetivos um foco em planejamento urbano, fazendo essa análise de vulnerabilidade. Então a gente sabe que quem tem que fazer o plano municipal é o município, que faz o plano diretor, está tudo certo, mas isto não significa que não pode o Estado, né, com toda a sua metodologia, sua pesquisa, sua ciência, né, ter toda uma expertise técnica para dar suporte aos municípios desses mapeamentos e dessas orientações técnicas para orientar os municípios a fazer o seu planejamento urbano dentro dessas análises que o Estado tem condição de fazer e que os municípios muitas vezes não têm ali acesso à pesquisa, à informação, a metodologias e tudo mais como o Estado tem. Então, veja que tem um foco também aí na questão estadual. No federal não tem esse foco direcionado ao municipal. Mas aqui no Estado de São Paulo, em várias oportunidades, a política estadual fala, ó, o cuidado nas cidades, e, sabe? É um foco também bastante dirigido para isso, tá certo? Deixa eu bater de leve. E traz alguns, o que eles chamam instrumentos de atuação. Então, lembrem, lá no Brasil, lá no governo federal, eles vão fazer levantamentos, tem um fórum brasileiro, tem as comissões, etc. Eles vão fazer o inventário nacional das emissões, controle dos projetos, e estão lá na função deles. Mesmo assim, aqui no Estado de São Paulo, também cria o seu próprio sistema, né, se propõe a criar o seu próprio sistema para fazer o inventário quinquenal. Então ele se propõe também, independente do governo federal fazer, que o próprio Estado de São Paulo faça, ao menos nesses segmentos que aqui no Estado de São Paulo foram entendidos como os grandes elementos emissores. Então, no mínimo sobre isso, para ir fazendo essa atualização de inventários e criar suas políticas de mitigação, redução, política de incentivos e etc., em função do seu próprio inventário. Isso que chama uma comunicação estadual, é o nome que eles deram, né, justamente desses estudos, levantamentos, desses laudos, desses inventários. Avaliação ambiental estratégica, que vai internalizar, como se fosse um estudo de impacto ambiental, a questão climática e o registro público dessas emissões. Então, há um sistema de publicização, né, que segmento que está aumentando as emissões e que não, e etc. Então, há aí toda essa emissão e publicização. Também de uma maneira bastante objetiva, né, tem um artigo que fala justamente do disciplinamento do uso do solo urbano e rural, dentre outros resultados. Então, mais uma vez, busca dentro da questão do rural, claro, mas dentro do urbano, esse foco. Então, não é sobre o território, ele faz a divisão urbano-rural, que dá uma possibilidade de tratamento diferenciado, né, nessas duas categorias, e começa a trabalhar também do prevenir, do atenuar os efeitos, promover transporte sustentável, veja aí, né? Aí tem a agricultura, né? Ordenar os múltiplos usos da água,
Interessante, né, essa lei? Permitindo a produção dos recursos hídricos, a gestão compartilhada racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos das inundações, né? Veja, integrar a dimensão climática aos planos de macrodenagem, recursos hídricos, né? O significa assim, não vamos impermeabilizar mais, porque isso pode criar ilhas de calor, nós vamos ter acentuadas chuvas e inundações, ao mesmo tempo que não alimentamos o lençol freático e, portanto, nós vamos desidratar a nossa bacia. Era isso que mais ou menos queria dizer esse artigo, entendeu? É mais ou menos a região de São Paulo. Então, mas por isso que, né, a preocupação legislativa, incorporar as alterações e formas de proteção de microclima, né, que é aquilo que nós conversamos, no ordenamento territorial urbano. Então pode criar métodos, critérios e formas, olha, não pode isso, que vai dar um problema. Se tiver não sei quanto espaço assim, tem que colocar uma área verde, tem que colocar, por exemplo, poderia ter, é uma coisa que seria tão fácil de colocar no plano diretor, por exemplo, estímulos, para a gente não colocar só sanções, pode ser sanção premial, então coloca no plano diretor, que aquele que tiver mais que 10%, entre 10% e 30% de área permeável na sua área, terá um abatimento de 10% de PTU, 30% de PTU e etc. E as pessoas vão ter estímulos a ter áreas permeáveis. Então vou colocar um cimentinho aqui. Não, você está louco? Olha, se a gente mantiver o quintal com plantas e etc., a gente pode ter abatimento até de 50%. Tem planos diretores que eu conheço aqui do estado de São Paulo mesmo, que se você tiver um determinado volume de árvores, você consegue inclusive a isenção do IPTU. E você não está naquela classe em que teria isenção normal, mas você está estimulando o clima local, a temperatura, a permeabilidade do solo, diminuição de enchente, lençol freático. Tanta informação ao mesmo tempo, né, quando você tem isso como uma política. Então veja que isso só é isto, né, você colocar área permeável que pudesse ser estimulada com o IPTU, só esse elemento já traria uma diminuição de impacto das águas tremendamente, né? Então veja que é algo que vai abrir mão de receita. Não, eu vou abrir mão de custo, né? Porque depois vai fazer o quê? Quando alagar, inundar, emergencial, saúde, né? Então tem uma estimativa que diz que 60% das internações do país são por problemas de saneamento. Olha o custo público disso. Olha o custo público, você ter 60% das internações do país em razão do problema de saneamento, né? Então, é fazer a conta ao inverso. Vamos investir aqui para não ter o custo lá, né? É mais ou menos isso, né? Então, também o levantamento de áreas a serem preservadas, aumento de cobertura vegetal de áreas urbanas, isso estamos promovendo o plantio de espécies adequadas, redução das chamadas ilhas de calor, mais uma vez a ilhas de calor, e promover a descentralização das atividades econômicas, serviço público, com foco na redução de demanda por transporte. Ou seja, como se criar regiões ao tempo todo, para você não ter que se deslocar não sei quanto para fazer uma questão ali de atendimento de prestação de serviço público, né? Então essa é uma reconfiguração do planejamento territorial, urbano, metropolitano, que está aí e, como eu falei, que faz todo sentido tudo que está trazido aí, né? Então o plano estratégico de ações emergenciais, e aí a questão de agravamentos, né? Para resposta a eventos climáticos extremos. Então para ter esse plano, já ter mapeado e o que fazer diante dessa situação, a criação de um fundo também foi previsto, e quais são as prioridades. Então, as regiões atingidas por catástrofes, municípios com maiores índices de vulnerabilidade nas mudança climática, associa a vulnerabilidade à mudança climática, setores de economia mais afetados pelas mudanças e municípios que aportem contribuições e contrapartidas ao fundo. Então, é para criar um fundo, e veja que também tem aí um foco em cidades, em municípios, vulnerabilidade, não é? Com uma aplicação diferenciada com relação a isso, tá certo? E vim aqui, ó, tá colocando até 2010 um inventário,
e terá uma meta de redução global de 20% em dióxido de carbono, CO2, relativos a 2005 até 2020. Também não. Foi bonita, mas ainda não foi. Vamos tentar mais um pouco. E aí, finalizando, nossa situação, a desordenação do solo, com ausência de planejamento, não avanço em métodos que diminuam as emissões, a manutenção de serviços e obras de grande impacto ambiental e climático, isso continua, né, que é o que está acontecendo, e uma ausência de política energética estratégica, que nunca é conversada no país. Nós nunca tivemos a discussão de um marco político estratégico sobre matriz energética. Nunca houve, né? Por seu turno do lado ali, aumento dos desastres ambientais urbanos, nós vimos, um aumento de população vulnerável a isso, aumento do custo público nessa restauração e o aumento de locais suscetíveis a desastre, o que não era, começa a ser, né? Vai aumentando isso pela desordenação do solo, pelo desastre anterior, pelas ilhas de calor, pela produção das emissões novas. Então, vários são as possibilidades da criação de novas áreas que não eram suscetíveis começaram a ser, né? Então, é bastante possível. Então, enfim, concluindo e fechando. Nós temos um marco normativo, então ele já está. O Brasil é signatário, né, desses acordos internacionais. Então tem alguma coisa no Estado brasileiro que ainda subsiste e que está lá, e que está sendo mantido, e que tem pesquisas sendo feitas, tem universidades fazendo, né? As leis estão aí em vigor, não foram revogadas absolutamente, tem até decreto. Não, estão aí, então existem aí há 9 anos, né? Tem, você viu, pontuamos de maneira muito rápida, mas tem instrumentos de atuação, tecnologia, metodologia, formas de captação de recurso, né? Então, veja, nós temos uma estrutura criada, né, para fazer esse enfrentamento, né? Então, está faltando o que agora? Está faltando a decisão política estratégica e que não dá para ser pontual, né? Ela tem que ser sistêmica de enfrentamento e de trazer essa efetividade. Certo? Pode ser tanto por demandas de reclamos de segmentos, porque eu acho que todo mundo está perdendo com isso, pode ser da sociedade, pode ser dos órgãos de controle, mas também pode ser forçar os nossos gestores públicos a pautarem isso, né? Já que estamos aí com uma fase à frente de renovação de quadros, de pautarem questões que realmente atingem a sociedade e que agravam as condições de todo mundo, seja pelo custo, seja pela vulnerabilidade, né, seja pela diminuição da qualidade de vida, mas todos estamos perdendo com a omissão do Estado brasileiro nesse segmento. Mas o marco normativo está aí, né, pronto para ser usado e para ser efetivado, com alguns ajustes que o Acordo de Paris trouxe, mas isso não tira o demérito, não traz nenhum demérito para a legislação existente, né? Então, é mais ou menos esse o cenário, espero que tenha feito algum sentido para vocês, tá bom? E até uma próxima oportunidade, gente. Obrigada.